Lição 1. Hora do café. Ai, Ana, quer tomar uma chávena de café? Claro, isso soa muito bem. Podia usar um reforço de cafeína. Fantástico! Vamos ao novo café na rua. Parece-me bem. Que tipo de café costuma tomar? Sou um grande fã do House Blend. É rico e saboroso. E tu? Eu sou mais uma pessoa com café com leite de baunilha. A doçura equilibra o amargor. Oh, isso soa bem. Gostaria que eu lhe encomendasse um também? Isso seria maravilhoso. Obrigado. Vou pegar alguns desses doces de aparência tentadora também. Excelente escolha. Vai ser um delicioso coffee break. Aula 2. Condução versus transportes públicos. Ai, Ana, notei que tem andado muito de autocarro ultimamente. Sim, tenho tentado reduzir a condução e usar mais os transportes públicos. Entendo. O que o fez decidir seguir esse caminho? Bem, é em parte devido ao impacto ambiental da condução. Além disso, o autocarro é muito menos incômodo. Isso é verdade, mas não acha que demora muito mais tempo para chegar a lugares? Pode, mas na verdade não me importo. Dá-me tempo para ler ou apenas relaxar durante o meu trajeto. Ponto justo. Acho que estou tão acostumado com a conveniência do meu carro. Percebo. Mas já considerou os custos de possuir e manter um veículo? Bom ponto. Terei de pesar um pouco mais os prós e os contras. Aula 3. Prevenção da raiva. Ai, Ana, ouviu falar do surto de raiva na cidade ao lado? Ou não, isso é muito preocupante. A raiva é uma doença tão grave e perigosa. Definitivamente. Li que é quase sempre fatal se não for tratada. Sim, é por isso que a prevenção é tão crucial. Sabe quais são as principais causas da raiva? Acredito que geralmente se espalhe através de picadas de animais infectados, certo? Exatamente. Animais selvagens como guaxinins, gás e morcegos são os portadores mais comuns. Cara, ainda bem que mantenho os meus animais de estimação atualizados sobre as vacinas contra a raiva. Absolutamente. Vacinar os seus animais de estimação é uma das melhores formas de prevenir a propagação da raiva. Isso é um alívio. Terei de ser extremamente cauteloso quando estiver fora de casa também. Lição 4. Viajar para Londres. Ai, Ana, vai a algum lugar hoje? Aliás, sim, vou a Londres para uma viagem de negócios. Que bom, sempre quis visitar Londres. Qual é o propósito da sua viagem? Apenas uma conferência para a minha empresa. Mas espero entrar sorrateiramente em alguns pontos turísticos também. Isso é fantástico. Vais ter de tirar muitas fotos e contar-me tudo quando voltardes.
Absolutamente. Estou muito ansioso para explorar a cidade. Está na minha lista de desejos há muito tempo. Bom, tenha um tempo maravilhoso. Viagens seguras e não deixe de se divertir. Obrigado, John. Definitivamente vou. Esta viagem vai ser uma grande experiência. Tenho a certeza que será. Traga-me de volta uma lembrança. Está bem? Lição 5. Reforçar as minhas habilidades de marketing. Olá, Ana. Queria falar contigo sobre uma coisa. Olá, John. Claro. O que é que te passa pela cabeça? Bem, estou a pensar em voltar para a escola para obter um mestrado em marketing. Isso é muito interessante. O que o fez decidir prosseguir com isso? Penso que isso iria certamente acrescentar valor ao meu atual conjunto de competências. Adoraria alargar os meus conhecimentos nessa área. É uma ótima ideia. Um mestrado em marketing pode realmente abrir-lhe novas oportunidades. Exatamente. Acho que seria um investimento valioso no crescimento da minha carreira futura. Concordo. Mostra que é proativo no seu desenvolvimento profissional. Absolutamente. Estou muito entusiasmado com a perspectiva de expandir a minha experiência em marketing. Lição 6. Passatempos. Ai, Ana, ouvi dizer que esta nova loja abriu no centro da cidade que tem tudo o que precisamos para os nossos hobbies. Quer dar uma olhada? Isso soa muito bem, John. Adorava ver o que eles têm. Tenho vontade de experimentar um novo projeto de artesanato. Fantástico! Vamos lá! Estou especialmente curioso sobre os materiais de arte. Tenho vontade de voltar a pintar. Pintar. Isso é tão fixe. Não sabia que eras artista. Sempre quis aprender a pintar. Já faz algum tempo, mas eu adorava. Talvez eu possa ensinar-vos algumas técnicas, se quiserem. Agradecia muito isso, John. Vai ser divertido aprender um novo passatempo juntos. Definitivamente, será uma ótima experiência de ligação. Tenho a certeza que encontraremos todo o tipo de coisas fixe nesta nova loja. Mal posso esperar. Vamos fazer disso um dia. Podemos almoçar depois e planear o nosso primeiro projeto de arte. Parece um plano. Vai ser uma aventura fantástica. Lição 7. Ter dinheiro em mão. Ai, Ana, costuma levar dinheiro consigo ou confia mais nos seus cartões de crédito? Bem, tento manter um pouco de dinheiro à mão por precaução. Nunca se sabe quando é que os cartões de crédito podem não ser aceitos. Isso é um bom ponto. Nem sempre me lembro de ter dinheiro comigo, mas é sempre melhor estar preparado. Exatamente. Já estive em situações em que precisava de dinheiro e não tinha nenhum, e pode ser muito inconveniente. Sim, lembro-me de uma vez em que estive numa pequena loja local e eles só levavam dinheiro. Tive de correr para o multibanco mais próximo, o que foi um grande incômodo. Ugh, isso é o pior. É sempre bom ter um plano de backup e ter algum dinheiro consigo, por precaução. Definitivamente.
Acho que vou começar a esforçar-me mais para manter algumas notas na carteira, só para estar no lado seguro. É uma ideia inteligente. Nunca se sabe quando pode ser útil. Exatamente. Obrigado pela dica. Vou ter a certeza de que vou ter algum dinheiro comigo a partir de agora. Lição 8. Planear uma viagem. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem em breve. Tens alguma dica para mim? Oh, para onde é que pensas ir? Ainda não tenho a certeza, mas quero ter a certeza de que estou preparado. Tem algum conselho? Definitivamente não se esqueça do protetor solar. Isso é um item obrigatório para qualquer viagem. Boa chamada. O que mais devo embalar? Um bom par de sapatos de caminhada é sempre importante, e não se esqueça de trazer um casaco leve caso o tempo mude. Notado. E quanto ao planeamento da viagem em si? Alguma dica aí? Eu recomendaria pesquisar a área com antecedência e fazer um itinerário difícil, mas deixando espaço para a espontaneidade também. Isso soa como um bom equilíbrio. Não quero planear demais, mas também não quero ser pego de surpresa. Lição 9. Tênis Prodigi. Ai, Ana, ouviste falar daquele jovem tenista que foi classificado como número 1 no mundo como júnior? Não, acho que não ouvi essa. Conte-me mais. Aparentemente, este jogador estava classificado em primeiro lugar aos 14 anos e já tinha conquistado os títulos dos Open de Itália e da França. Uau! Isso é incrível! Ser tão bem-sucedido numa idade tão jovem é realmente impressionante. Eu sei, certo? Isso só mostra o quão talentosos alguns destes jovens atletas podem ser. Definitivamente. Pergunto-me que tipo de formação e dedicação deve ter sido necessária para atingirem esse nível tão cedo. Só posso imaginar. Devem ter passado incontáveis horas em tribunal, mesmo quando eram crianças. Absolutamente. É incrível ver esse nível de paixão e motivação em alguém tão jovem. É mesmo. Estou curioso para ver como a carreira deles continua a desenrolar-se. Estão claramente destinados à grandeza. Lição 10. Piquenique no parque. Bom dia, Ana. Ouviu falar daquele belo parque perto de nós? Sim, eu tenho. Ouvi dizer que existem algumas áreas de piquenique onde poderíamos ter um bom almoço. Isso soa perfeito. Há restaurantes no parque ou devemos embalar a nossa própria comida? Pelo que sei, existem algumas opções de comida no parque, mas provavelmente é melhor trazer o nosso próprio piquenique. Ok, ótimo. Podemos embalar umas sandes, frutas e talvez até sobremesa. Vai ser um dia adorável. Definitivamente. Adoro piqueniques no parque. Podemos encontrar um local agradável com vista e apenas relaxar. Exatamente. Vai ser uma boa mudança de ritmo em relação à nossa rotina habitual. Estou muito ansioso por isso. Eu também. Penso que será uma ótima maneira de passarmos algum tempo de qualidade juntos. Absolutamente.
Este vai ser um dia maravilhoso. Lição 11. Navegando num novo lugar. Bom dia, Ana. Tem algum plano para a nossa viagem na próxima semana? Estou a tentar descobrir a melhor maneira de me deslocar pela nova cidade. Olá, John. Estava a investigar isso. Parece haver algumas opções de transporte que poderíamos considerar. O que acha que funcionaria melhor para nós? Bem, estava a pensar que podíamos procurar alugar um carro. Dessa forma, teríamos a flexibilidade de explorar de acordo com a nossa própria programação. É uma boa ideia. Embora navegar de carro numa cidade desconhecida possa ser um pouco complicado, talvez devêssemos também examinar o sistema de transporte público. Tens razão. O transporte público pode ser mais fácil, especialmente se vamos estar muito no centro da cidade. Sabe se tem uma boa rede de metro ou de autocarros? Pelo que li, o sistema de metro é bastante extenso e fiável. Podíamos obter um passe de trânsito e isso nos daria viagens ilimitadas. Excelente, isso soa como o caminho a percorrer então. Podemos procurar obter esses passes com antecedência para poupar algum tempo quando chegarmos. Definitivamente. Vou certificar-me de pesquisar as rotas de trânsito e os horários para podermos planear o nosso itinerário de forma eficiente. Fantástico. Obrigado, Ana. Com um plano de transporte sólido, acho que poderemos aproveitar ao máximo o nosso tempo na nova cidade. Lição 12. Compra de sapatos confortáveis. Olá, Ana. Preciso de uns sapatos novos para a nossa viagem. Alguma recomendação? Oh, sim, sapatos confortáveis são uma obrigação para toda a exploração que vamos fazer. Acabei de ter o par mais incrível, eles têm um ótimo amortecimento. Isso é ótimo. Que tipo são eles? Quero ter a certeza de que recebo algo realmente favorável. São um par de tênis leves com palmilhas de espuma viscoelástica. São tão confortáveis que posso usá-los o dia todo sem que os meus pés fiquem doidos. Isso soa perfeito. Acha que poderia enviar-me um link para os que tem? Adorava dar uma olhada neles. Absolutamente. Deixe-me aumentar isso. Oh, e podes arranjar-me um par bege também? Adoro o quão versáteis são. Bege? Escolha de cor interessante. Mas se estiverem tão confortáveis como dizes, fico feliz em pegar um par nessa sombra também. Acredita em mim, o bege parece muito bonito. Além disso, vai com tantos dos meus looks para a viagem. Muito bem, convenceu-me. Vou encomendar um par desses sapatos para nós dois. Obrigado pela recomendação. Aula 13. Explorando o oceano. Ana, já alguma vez esteve no oceano? Estou tão animado para vê-lo na nossa viagem. O oceano? Oh sim, adoro. É um corpo de água tão vasto e poderoso. Podíamos atravessar tudo num pequeno copo de papel. Um copo de papel? A sério? Acho isso difícil de acreditar. O oceano não é absolutamente massivo? Ah, estou a exagerar um pouco. Mas sabes, se tivéssemos um copo de papel muito grande e uma colher para remo, provavelmente conseguiriam atravessar uma pequena poça. Pelo menos. Bem, certamente não planeio tentar isso.
Só quero ficar na costa e ter uma vista incrível. Talvez até dê um mergulho se a água estiver quente o suficiente. Isso soa adorável. O som das ondas a bater e o ar salgado é tão calmante. E nadar no oceano é uma experiência única. Mal posso esperar. Aposto que seria fácil flutuar ali, deixando a água suportar todo o seu corpo. Exatamente. É quase como não ter peso. Podia deitar-se e deixar que a corrente o leve suavemente. Isso soa celestial. Vou ter a certeza de que construímos muito tempo para desfrutar do oceano durante a nossa viagem. Lição 14. A história dos biscoitos de chocolate. Ana, eu estava a ler sobre a história dos biscoitos de chocolate outro dia. Sabia que foram inventados por acidente? De jeito nenhum, a sério? Adoro bolachas de chocolate, mas nunca soube a história de fundo. Como é que surgiram? Bem, a história diz que a dona do Tolhouse Inn, Ruth Wakefield, estava a tentar fazer um lote de biscoitos de chocolate. Mas ela não tinha bolachas de chocolate. Ou não, isso deve ter sido decepcionante. Então, o que é que ela fez em vez disso? Em vez de chocolate sólido, ela cortou uma barra de chocolate semidoce da Nestlé e adicionou os pedaços à massa do biscoito. E nasceu a bolacha de chocolate. Uau! Foi um acidente tão inteligente. Os pedaços de chocolate devem ter derretido na massa para criar aqueles deliciosos bolsos de chocolate. Exatamente. E pouco depois, a Nestlé começou a produzir em massa as lascas de chocolate, tornando mais fácil para qualquer pessoa recriar esses biscoitos em casa. Isso é fantástico! Quem teria pensado que uma simples substituição poderia levar a uma sobremesa tão icônica? Biscoitos de chocolate são os meus favoritos. O meu também. Agora, sempre que como um, vou pensar naquele feliz acidente na cozinha do Tolhouse Inn todos esses anos atrás. Lição 15. Experimentando diferentes estilos de sapatos. Ana, estou a ter problemas para decidir que sapatos arranjar para a nossa viagem. São tantas as opções. Sei o que quer dizer. Comprar sapatos pode ser esmagador, especialmente quando quer encontrar o par perfeito. Que estilos tem estado a olhar? Bem, tenho pensado em umas sapatilhas desportivas, mas também vi uns mocassinhos casuais que poderiam funcionar. Depende muito do tipo de atividades que planeou. Os ténis seriam ótimos para muita caminhada, mas os mocassinhos podem ser melhores para ocasiões mais vistosas. Isso é um bom ponto. Acho que devia pensar no nosso itinerário e que tipo de terreno vamos cobrir. Definitivamente. Porque não experimenta algumas opções diferentes e vê o que é mais confortável? Quer sapatos que apoiem os seus pés o dia todo. Boa ideia. Vou até à loja e vejo se consigo encontrar alguns estilos para testar. Talvez eu até leve para casa alguns pares para ter a tua opinião. Parece perfeito. Terei todo o prazer em lhe dar o meu feedback honesto. Experimentar diferentes materiais e designs irá ajudá-lo a encontrar os sapatos ideais para a nossa viagem. Fantástico. Obrigado, Ana. Com a tua ajuda, tenho a certeza que posso encontrar o par de sapatos perfeito para manter os meus pés felizes na nossa aventura. Lição 16. Esse é o espírito.
Ai, Ana, soube da viagem da nossa amiga? Parece que tiveram uma aventura e tanto. A sério? O que aconteceu? Bem, depararam-se com alguns desafios inesperados, mas mantiveram uma atitude positiva e fizeram o melhor possível. Isso é fantástico. Enfrentar as dificuldades com uma boa mentalidade pode mudar as coisas. Definitivamente. Disseram que ensinou-lhes algumas lições valiosas para futuras viagens. Esse é o espírito. Ter essa mentalidade flexível e resiliente é tão importante quando as coisas não correm como planeado. Absolutamente. É tudo sobre como abordamos os obstáculos, não apenas os obstáculos em si. Exatamente. Uma atitude positiva pode fazer toda a diferença para transformar uma situação estressante numa experiência memorável. Definitivamente. Fico contente por terem conseguido rolar com os furos e aproveitá-lo ao máximo. Lição 17. Tiro a partir de ângulos diferentes. Ai, Ana, estava a olhar para a nova câmara que tens. Para fotografar de diferentes ângulos, parece uma ótima opção. Oh sim, estou a gostar muito da versatilidade desta câmara. O ecrã giratório facilita a criatividade com os ângulos. Isso é fantástico. Que tipo de fotos conseguiu captar com ele até agora? Tenho experimentado muito tirar fotos baixas, ângulos altos, até mesmo alguns ângulos divertidos de selfie. A amplitude de movimento é realmente impressionante. Bom, isso deve abrir muitas possibilidades artísticas. Poder mudar a perspectiva pode fazer uma grande diferença. Definitivamente. Sinto que está a ajudar-me a ver as coisas de novos pontos de vista e a experimentar composições diferentes. Isso é fantástico. No geral, diria que esta câmara é um investimento sólido para alguém que procura aumentar o seu jogo de fotografia? Absolutamente. A qualidade da imagem é fantástica e os vários modos de disparo tornam-na realmente versátil. Estou muito feliz com isso. Excelente, é bom ouvir isso. Parece uma câmara que vale a pena considerar para quem gosta de fotografia. Lição 18. Desafios inesperados. Ai, Ana, como foi esse seu projeto de renovação? Ouvi dizer que se depara com alguns problemas inesperados. Oh rapaz, não estás a brincar. Era uma espécie de montanha-russa, isso é certo. O que aconteceu? Espero que não tenha sido demasiado aborrecido. Bem, descobri um tubo com fugas que tinha de arranjar antes de poder avançar. Definitivamente um desafio inesperado. Ora, isso nunca é divertido. Como é que conseguiu lidar com isso? Foi um pouco de dor de cabeça, mas estou feliz por ter pego cedo. Tive de chamar um canalizador para resolver o problema. Aposto que isso adicionou algum tempo extra e despesa ao projeto. É sempre assim, não é? Conte-me sobre isso. Mas tentei manter-me positivo e apenas rolar com os socos. Tem de ser flexível, certo? Absolutamente. Enfrentar esse tipo de surpresas com a mentalidade certa pode fazer toda a diferença. Lição 19. Definitivamente mal posso esperar.
Ai, Ana, está animada com o grande evento deste fim de semana? Mal posso esperar para ir. Olá, John. Sim, estou definitivamente ansioso por isso. A previsão do tempo parece ótima, por isso espero que colabore. É bom ouvir isso. Espero que haja atividades suficientes para nos manter entretidos o tempo todo. Tenho a certeza que haverá. Ouvi dizer que têm muitos jogos divertidos e atrasos planeadas. Esperemos que possamos encontrar algumas boas opções de comida também. Absolutamente. Uma boa refeição seria a maneira perfeita de terminar o dia. Já estou a ficar com fome só de pensar nisso. Também. Vai ser um momento fantástico. Mal posso esperar para vos fazer umas memórias maravilhosas. Concordado. Estou tão feliz por termos decidido ir juntos. Vai ser uma experiência inesquecível. Definitivamente. Tenho um bom pressentimento sobre isso. Este evento vai ser um evento para os livros. Concordo. Mal posso esperar. Isto vai ser fantástico. Lição 20. Aventura de bicicleta costeira. Ai, Ana, estava a pensar para a nossa viagem. Deveríamos alugar bicicletas e explorar os trilhos costeiros. Oh, isso soa como uma ideia fantástica. Adoro a ideia de ver o litoral dessa forma. O mesmo aqui. Seríamos capazes de cobrir tanto terreno e realmente apreciar as vistas. Definitivamente. Andar pelos trilhos seria uma maneira tão divertida e ativa de experimentar a área. Absolutamente. Além disso, dá-nos a flexibilidade de nos aventurarmos um pouco fora do caminho batido. Isso é um bom ponto. O ciclismo permitir-nos aceder a áreas que talvez não conseguiríamos a pé. Exatamente. Poderíamos realmente mergulhar na beleza natural do litoral. Estou vendida. Vamos definitivamente planear o aluguer de bicicletas para pelo menos parte da viagem. Fantástico! Vou procurar os melhores locais de aluguer e trilhos para bicicletas na área. Lição 21. Novos gadgets. Olá, Ana. Ouviste falar da nova funcionalidade da conta que acaba de sair? Aparentemente, agora pode pressionar um botão para dar uma pontuação. Uau! Isso é muito interessante. Adorava experimentar isso. Sabe se existem outras novas funcionalidades com a conta? Sim, li que também adicionaram uma funcionalidade onde pode solicitar 500 para a sua conta. Isso pode ser muito útil. Isso é uma ótima ideia. Vou ter de investigar isso. Pergunto-me que outras funcionalidades interessantes poderão acrescentar no futuro. Eu também estou sempre à procura de novos gadgets e tecnologia. É divertido explorar todas as atualizações mais recentes. Definitivamente. Adoro ficar a par das últimas tendências. Tem outros novos gadgets ou funcionalidades favoritos que descobriu recentemente? Deixa-me pensar. Ouvi falar desta aplicação fixe que ajuda a pesquisar e documentar a sua linhagem familiar. Isso soa muito interessante. Oh, isso soa útil. Traçar a história da sua família pode ser muito gratificante. Vou ter de verificar isso. Sim, estou a pensar em experimentar.
Pode ser um projeto divertido de trabalhar. Lição 22. O movimentado ponto turístico. Ai, Ana, ouviste falar daquele novo ponto turístico que toda a gente tem gostado? Não, não o fiz. Qual é o problema com isso? Será mesmo assim tão popular? Absolutamente. Aparentemente, está a atrair muito mais visitantes do que locais semelhantes nas proximidades. Estou curioso para saber o que atrai as pessoas lá. Isso é interessante. Qual é a sua opinião que poderia ser a razão? É a localização, as atrações ou outra coisa? Bem, pelo que ouvi dizer, as vistas e atividades são bastante únicas em comparação com os outros locais. Além disso, as opções de acessibilidade e transporte parecem ser melhores. Ah, percebi. O acesso fácil e as ofertas exclusivas devem ser os fatores-chave. Pergunto-me se os preços também são razoáveis. Isso poderia ser outro empate. Bom ponto. Vou ter de analisar os preços e ver se isso também contribui para o aumento do tráfego. Seria ótimo visitar e experimentar em primeira mão. Definitivamente. Se os preços são justos e a experiência é verdadeiramente excepcional, posso perceber por que é que se tornou um destino tão popular. Estou tentado a verificar eu próprio. O mesmo aqui. Deveríamos planear uma viagem para lá em breve. Seria divertido explorar o lugar e ver o que é todo esse hype. Lição 23. Mantendo os detalhes. Olá, Ana. Queria dar seguimento àquele ponto turístico de que estávamos a discutir há pouco. Encontrou mais alguma informação sobre o assunto? Sim, eu tenho. Parece que a principal razão pela qual está a atrair tantos visitantes são as atividades únicas ao ar livre que oferecem. Oh, a sério? De que tipo de atividades estamos a falar? Alguma coisa particularmente excitante ou aventureira? Pelo que li, eles têm este incrível trilho para caminhadas com vistas deslumbrantes, bem como alguns desportos aquáticos muito fixos no lago nas proximidades. Uau! Isso soa fantástico! A combinação de belezas naturais e atividades ao ar livre deve ser um grande atrito. Mais alguma coisa digna de nota? Deixa-me ver. Oh, e a acessibilidade parece ser um fator importante também. Aparentemente, têm excelentes opções de transportes públicos que facilitam a sua deslocação. Isso é fantástico. O fácil acesso é fundamental, especialmente para um destino turístico popular. Devo tomar nota de mais alguma coisa? Sim, mais uma coisa, os preços das atividades e alojamentos parecem ser bastante razoáveis, o que provavelmente está a contribuir para o elevado número de visitantes. É bom saber. Preços acessíveis, juntamente com todos os outros fatores atraentes, fazem com que seja um destino realmente atraente. Estou ainda mais animado para planear uma viagem para lá agora. Lição 24. O desejo de cookies. Manhã. Ultimamente tenho ansiado por bolachas. Já reparou em novas padarias ou cafés que têm vindo a receber muita atenção pelos seus cookies? Agora que o mencionaram, ouvi falar desta nova padaria que está a receber muito burburinho pelos seus biscoitos. Aparentemente, usam alguns ingredientes especiais que ajudam os biscoitos a ficarem frescos e macios por muito tempo.
Oh, isso é interessante. Que tipo de ingredientes especiais poderiam estar a usar? Estou curioso para saber mais sobre como conseguem manter os cookies tão frescos. Pelo que percebi, usam uma combinação de manteiga de alta qualidade, um toque de mel e algumas misturas de farinha únicas. Tem tudo a ver com a proporção perfeita para manter essa textura macia e pegajosa. Uau, isso soa fantástico. Não admira que as pessoas não consigam parar de se deliciar com eles. Por acaso sabe se oferecem sabores únicos ou especiais de biscoito? Sim, na verdade. Ouvi dizer que tem alguns sabores muito criativos e deliciosos, como caramelo salgado, pedaço de chocolate preto e até um tempero de abóbora sazonal. Oh, caramelo salgado e especiarias de abóbora são absolutamente divinos. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Já experimentou algum dos seus cookies? Ainda não, mas estou a planear ir vê-los em breve. As críticas têm sido tão positivas que já não consigo resistir à tentação. O mesmo aqui. Devíamos planear uma viagem para lá juntos algum dia. Seria divertido experimentar todos os diferentes sabores e ver o que é o hype. Lição 25. A estrada menos percorrida. Olá, Ana. Estou a tentar planear uma viagem de carro este fim de semana. Tem alguma sugestão sobre o melhor caminho a seguir? Oh, uma viagem de carro. Que emocionante! Ouvi dizer que a rota cênica pelo campo é particularmente bonita nesta altura do ano. Pode demorar um pouco mais, mas as vistas devem ser deslumbrantes. Isso soa adorável. Essa rota é significativamente mais longa do que a opção mais direta, de autoestrada? Estou a tentar equilibrar a beleza cênica com a conveniência. Deixa-me pensar. Acredito que a rota cênica seja cerca de 1 hora a mais, mas as autoestradas podem ficar bastante congestionadas, especialmente aos fins de semana. As estradas rurais podem ser um pouco mais relaxantes. Entendo. 1 hora extra não é tão mau, e a oportunidade de apreciar a paisagem pode fazer valer a pena. Qual é a sua opinião que seria a melhor opção em termos de experiência global? Com base no que sei, provavelmente recomendaria a rota cênica. A viagem em si pode fazer parte da aventura e você poderá ver uma paisagem realmente pitoresca ao longo do caminho. Faz uma boa observação. A viagem é tão importante como o destino, não é? Muito bem, acho que estou vendida na rota cênica então. Obrigado pelo conselho útil. Fico feliz por poder ajudar. A rota cênica é definitivamente o caminho a percorrer se procura uma experiência de viagem de estrada mais agradável e memorável. Excelente. Vou começar a planear o itinerário e a tomar as providências necessárias. Isto vai ser uma escapadinha divertida. Lição 26. Uma aventura turística. Ai, Ana, já esteve nas cataratas do Niágara antes? Não, não o fiz. Mas sempre quis vê-lo. Vale a pena a viagem? Definitivamente. As quedas são absolutamente deslumbrantes. Mas sabem, a pequena cidade de Niagara-on-Lake nas proximidades também é realmente encantadora. Oh, não sabia disso. Como é o Niagara? É um lugar pitoresco com edifícios históricos, lojas fofas e grandes adegas. Os turistas muitas vezes ignoram e simplesmente vão direto para as cataratas.
Um, isso soa como uma boa adição à viagem. Vou ter de verificar se for embora. Sim, é uma joia escondida. A viagem de carro das cataratas até Niagara-on-Lake também é muito cênica. Fantástico! Obrigado pela dica. Vou manter o Niagara-on-Lake em mente se planear uma viagem às cataratas do Niágara. A qualquer hora. Deixe-me saber se precisar de algum outro conselho de viagem ao Niagara. Lição 27. Desafios da barreira da linguagem. Ana, queria perguntar, alguma vez teve problemas para se comunicar como turista noutro país? Oh, sim, absolutamente. Ainda no ano passado viajei para a Itália e achei isso bastante desafiador por vezes. Posso imaginar. A barreira linguística deve ter sido dura. Que tipo de questões se depara? Bem, coisas simples como encomendar comida ou pedir instruções eram muito difíceis. Não sabia muito italiano além do olá e obrigado. Isso deve ter sido frustrante. Como é que conseguiu passar? Tentei usar aplicações de tradução e apontar para as coisas, mas nem sempre foi eficaz. Sentia-me mal por ter de incomodar os locais. Entendo. Lidar com essa barreira linguística pode realmente tirar a diversão de viajar às vezes. Definitivamente. Mas também conheci pessoas muito gentis que tentaram o seu melhor para me compreender e ajudar-me apesar das diferenças linguísticas. É bom ouvir isso. Ter esse apoio local faz uma grande diferença quando estamos num lugar desconhecido. Lição 28. Experiências de viagem de comboio. Ana, já alguma vez viajou de comboio? Sim, eu tenho. Fiz uma viagem de comboio no ano passado e gostei muito. Oh bom, onde é que foi? Viajei da cidade para o campo. A viagem de comboio foi tão cênica e relaxante. Isso soa adorável. Sempre quis experimentar viajar de comboio, mas nunca o fiz. Deveria definitivamente experimentar. É uma experiência única em comparação com voar ou conduzir. O que é que mais gostou nele? Adorava poder sentar-me, relaxar e ver a paisagem passar. Há algo muito pacífico nisso. Isso parece-me apelativo. E imagino que seja provavelmente mais confortável do que voar também. Lição 29. Opções de refeições. Ana, ouvi dizer que há muitos restaurantes excelentes na área. Tem alguma recomendação? Absolutamente. Existem muitas opções. Para que tipo de cozinha está com vontade? Tenho a mente bastante aberta. Tem alguma restrição alimentar que eu deva ter em mente? Não, não tenho necessidades alimentares especiais. Mas sei que há muitas opções vegetarianas e sem glúten por aqui. É bom saber. Esperava encontrar um sítio que correspondesse a diferentes preferências. Nesse caso, sugiro ver o pequeno bistro italiano no centro da cidade. Têm deliciosos pratos de massa e uma grande seleção de saladas também.
Oh, o italiano soa perfeito. E uma salada também iria acertar no local. Absolutamente. A localização é muito bonita também, bem no coração do bairro histórico. Parece ideal. Vou definitivamente acrescentar isso à minha lista de lugares para experimentar. Obrigado pela recomendação. Lição 30. A jornada de Carver. Ai, Ana, sabia que o famoso cientista George Washington Carver mudou-se para o sul, para o Alabama? Oh, não sabia disso. Pensei que ele trabalhava principalmente no estado do Missouri. Sim, depois dos seus primeiros trabalhos no Missouri, Carver logo mudou-se para o sul, para o estado do Alabama, onde continuou a sua investigação inovadora. Interessante. Pergunto-me o que motivou a sua decisão de se mudar para o Alabama. Pelo que li, Carver foi convidado a ingressar no corpo docente do Instituto Tuskegee, no Alabama, onde poderia aprofundar o seu trabalho em inovação agrícola. Isso faz sentido. Tuskegee era uma instituição afro-americana proeminente na altura, por isso deve ter sido uma grande oportunidade para Carver. Absolutamente. Fez contribuições significativas para a escola e a comunidade envolvente durante a sua estada no Alabama. É incrível como o trabalho de Carver teve um impacto tão longo, mesmo quando ele se mudou para diferentes partes do país. Sim, a sua dedicação à investigação científica e à melhoria da vida dos agricultores foi verdadeiramente inspiradora. O legado da Carver continua a inspirar-nos hoje. Lição 31. Uma tempestade no coração. Olá, Ana. Alguma vez sentiu que um anjo andava no redemoinho e dirige a tempestade? É uma maneira interessante de descrever uma situação turbulenta, John. O que quer dizer com isso? Bem, às vezes a vida pode parecer caótica, como uma tempestade furiosa, mas há um senso de propósito divino guiando tudo, sabe? Percebi o que está a dizer. É como se houvesse um plano maior a funcionar, mesmo quando as coisas parecem fora de controlo. Exatamente. E no meio da tempestade, ainda podemos encontrar bênçãos se abrirmos os olhos. É uma bela perspectiva. Faz-me lembrar o ditado: Deus abençoe a todos e Deus abençoe a América. Mesmo em tempos difíceis, ainda há espaço para a gratidão. Absolutamente. Temos de manter a fé de que há uma razão para a tempestade, mesmo que não possamos vê-la imediatamente. Concordo. É tudo uma questão de manter esse senso de esperança e propósito, não importa o que a vida nos lança no caminho. Bem dito. É reconfortante saber que um anjo ainda caminha no redemoinho, guiando-nos através dele. Lição 32. Retalhistas confiáveis. Ai, Ana, teve alguma boa experiência às compras online ultimamente? Sim, eu tenho. Encontrei alguns retalhistas online populares de que gosto muito. Oh, isso é ótimo. O que é que gosta neles? Bem, têm sido muito fiáveis em termos de envio, qualidade do produto e serviço ao cliente. Sinto que posso confiar neles. É bom ouvir isso. Estive a tentar fazer mais compras online, mas estou sempre um pouco hesitante. Percebo isso.
Costumava ser da mesma maneira, mas tive experiências tão positivas que estou mais confortável com isso agora. Um, talvez eu tente. Tem alguma recomendação específica? Posso definitivamente partilhar algumas com as quais tive boas experiências. Deixe-me saber se gostaria de algumas sugestões. Isso seria muito útil. Obrigado, Ana. Agradeço que partilhem as vossas ideias. Lição 33. Alinhando o fluxo de caixa. Manhã. Queria que lhe dissesse algo sobre as finanças do nosso negócio. Oh, claro. E aí? Bem, estou um pouco preocupado com o calendário de pagamentos não estar alinhando com as nossas projeções de fluxo de caixa. Entendo. Isso é definitivamente algo que temos de abordar. Já teve a oportunidade de procurar formas de melhorar o alinhamento? Tenho explorado algumas opções, mas adoraria ouvir os teus pensamentos também. Alguma ideia de como podemos sincronizar melhor o calendário de pagamentos com o nosso fluxo de caixa? Deixa-me pensar nisso. Talvez pudéssemos explorar diferentes condições de pagamento com os nossos clientes ou procurar garantir uma linha de crédito para ajudar a preencher quaisquer lacunas. São boas sugestões. Vou definitivamente investigar isso. Manter um fluxo de caixa saudável é tão crucial para o negócio. Absolutamente. Estou feliz em trabalhar consigo nisso para encontrar uma solução que funcione para a nossa situação financeira. Fantástico. Obrigado, Ana. Aprecio muito o seu contributo nesta matéria. Vai fazer uma grande diferença. Lição 34. Sons experimentais. Ai, Ana, tem ouvido alguma música nova ultimamente? Sabes, eu tenho. Tenho gostado muito de algumas das coisas experimentais que os músicos têm experimentado. Oh, interessante. Que tipo de experimentação tem ouvido? Bem, tenho notado alguns artistas a explorar diferentes tipos de instrumentos e a mesclar géneros de maneiras realmente únicas. Isso soa muito fixe. Podes dar-me um exemplo daquilo que tens escutado? Claro, há uma banda que tem vindo a incorporar estes elementos de percussão realmente únicos e a colocá-los em camadas com instrumentos melódicos mais tradicionais. Uau, isso soa fascinante. Adorava ver isso. A música está sempre a evoluir, não é? Definitivamente. É emocionante ver músicos a ultrapassar os limites e a experimentar coisas novas. Concordo. É refrescante ouvir artistas dispostos a correr riscos e experimentar o seu som. Aula 35. Espaços produtivos. Olá, Ana. Estou muito entusiasmada com a criação de um espaço dedicado para estudo em casa. Ótimo, John. Ter uma área designada para um trabalho focado pode fazer uma grande diferença. Definitivamente. Quero criar um ambiente propício à produtividade e à aprendizagem. Absolutamente. Que tipo de coisas planeia incluir no seu espaço de estudo em casa? Bem, estou a pensar numa secretária confortável, boa iluminação e talvez até algumas plantas ou obras de arte para fazer com que se sinta mais convidativa.
Isso soa como excelentes adições. Criar um espaço que seja prático e visualmente apelativo é fundamental. Exatamente. E estou muito ansioso para configurá-lo de uma forma que me inspire a trabalhar de forma eficiente. Isso é maravilhoso, John. Tenho a certeza que vai acabar com um fantástico espaço de estudo em casa que o ajuda a prosperar. Espero que sim. Estou ansioso para começar e ver como tudo se encamera. Lição 36. Aventura Nevada. Ai, Ana, ouviste falar da forte queda de neve que estamos a esperar este fim de semana? Sim, tenho visto os relatórios meteorológicos. Parece que vamos ter uma grande tempestade de neve. Eu sei, vai ser um verdadeiro país das maravilhas do inverno lá fora. Mas sabe o que isso significa? Condições de condução perigosas. Absolutamente. A neve e o gelo nas estradas podem tornar muito complicado a deslocação. Estou um pouco preocupado em ter de ir para o trabalho. Sim, eu também. Teremos de ter um cuidado extra nas estradas. Talvez devêssemos pensar em trabalhar a partir de casa se as coisas ficarem demasiado ruins. Boa ideia. As aulas de fitness também podem ser canceladas, com toda aquela neve. Esperava fazer um bom treino este fim de semana. Ou não, isso é uma chatice. Embora eu suponha que poderíamos sempre tentar alguns exercícios de interior em vez disso. Seja criativo com as nossas rotinas de treino. Tem razão, é uma ótima solução. Tenho a certeza de que podemos encontrar maneiras divertidas de nos mantermos ativos, mesmo que estejamos presos dentro de casa devido à neve. Exatamente. Este tempo pode ser um incômodo, mas podemos tirar o melhor partido dele. Transformá-lo numa oportunidade para algum tempo interior de qualidade. Lição 37. Exploradores e ciência. Ai, Ana, ouviu falar da última expedição à floresta amazônica? Não, não o fiz. O que aconteceu? A equipa de exploradores descobriu uma nova espécie de planta que pode curar uma doença rara. Uau! Isso é incrível! A ciência é tão fascinante. Estou a cultivar algumas plantas de feijão em casa para um projeto escolar. A sério? Como é que vai isso? Não tenho nenhum trabalho de ciência este semestre. Está a correr bem. As plantas estão a brotar bem. Estamos a aprender tudo sobre fotossíntese. Isso é fixe. Sempre gostei de aprender sobre biologia vegetal na escola. Eu também. É incrível como podem transformar a luz do sol, a água e o dióxido de carbono em alimentos. Definitivamente. Fico feliz que os exploradores tenham encontrado algo útil na floresta tropical. Lição 38. Pedir orientações. Desculpe-me, pode dizer-me onde fica o centro de negócios? Claro, é no segundo andar, no corredor à esquerda. Ok, percebi. Obrigado pela sua ajuda. Não há problema. Deixe-me saber se precisar de outras direções ao redor do hotel. Serve. Estou um bocadinho invertida, para ser honesto. Não te preocupes, é um sítio grande.
Basta seguir as indicações e vai encontrá-lo. Agradeço. Não quero perder-me a caminho da reunião. Tenho a certeza que vais ficar bem. Não tenha o seu tempo e chegará lá. Ótimo, obrigado mais uma vez pelas orientações. Vou lembrar-me deles. Aula 39. Esclarecimento do âmbito do projeto. É bom saber. Por último, gostaria de esclarecer o âmbito do trabalho descrito no contrato. Claro, o que gostaria de saber? Pode fornecer mais detalhes sobre o cronograma e os resultados do projeto? Absolutamente. O cronograma é de 6 meses e os principais resultados incluem um relatório abrangente e uma apresentação. Ok, faz sentido. E o orçamento? Existe alguma flexibilidade aí? O orçamento está fixo, mas podemos discutir o ajustamento do âmbito, se necessário, para permanecer dentro dos fundos atribuídos. Entenda. Só quero ter a certeza de que estamos todos na mesma página antes de seguir em frente. Claro. Deixe-me saber se tiver outras perguntas. Fico feliz em esclarecer mais. Ótimo, acho que isso cobre tudo. Obrigado pelo seu tempo. Lição 40. Encontrar lojas locais. Sim, procuro centros comerciais ou lojas na zona. Conhece alguma boa opção? Claro, há um grande centro comercial a cerca de 10 minutos daqui. Tem uma grande variedade de lojas e restaurantes. Maravilhoso, era exatamente o que eu esperava. Há mais alguma coisa nas proximidades que vale a pena conferir? Há também um animado mercado ao ar livre a poucos quarteirões de distância. Tem muitos vendedores locais e artesanato. Oh, isso soa como o meu tipo de lugar. Terei de ter a certeza de visitar os dois. Definitivamente. O mercado é um local muito agradável para encontrar presentes únicos e experimentar a cultura local. Fantástico, obrigado pelas recomendações. Agradeço que tenha tempo para me ajudar. Fico feliz em ajudar. Deixe-me saber se precisar de outras sugestões durante a sua estadia. Serve. Estou ansioso para explorar a área.